Na primeira mensagem deste ano de 2022, eu falei sobre como, através da palavra de Deus, na experiência de Jonas, podemos superar a depressão, seja ela de momentos agudos ou mesmo patológico, né? Agora eu quero falar, para continuarmos nesse 2022, em todo o ano, bem-sucedido na nossa vida e conduta, sobre a palavra de Deus, os benefícios de meditarmos na palavra de Deus regularmente e devocionalmente. E, abrindo aqui um parênteses, na postagem anterior houve um problema, então eu apaguei e estou agora gravando de novo. Muito bem, o nosso texto inicial para a reflexão hoje é Miqueias, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 2, versículo 7, onde o Senhor diz: de fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Então, ao que anda retamente, anda na vontade dele, isto é, está de acordo com a sua palavra, essa palavra faz bem, traz benefícios. Então, nessa primeira parte, eu quero falar sobre os benefícios da palavra de Deus. Depois, na próxima oportunidade, falarei sobre por que as Escrituras, a palavra de Deus, ela realmente é tão útil para a nossa vida. E porque ela é a palavra de Deus. O primeiro benefício que a palavra de Deus nos traz é sabedoria. No Salmo 119, versículo 99, no versículo 100, lá diz o autor, o compositor daquele salmo, que tudo indica que foi um jovem, ele diz que eu sou mais sábio do que os meus mestres. Fiquei mais sábio, fazendo aqui uma paráfrase, fiquei mais sábio do que os meus mestres. E no versículo 100 ele diz, entendo mais do que os idosos, os anciãos com as suas experiências. Por que ele diz isso? Ele responde nas duas afirmações. Porque guardo os teus preceitos. Isto é, esse salmo fala, é o maior capítulo da Bíblia. Ele tem quase 200 versículos. É o Salmo 119. Então, nesse salmo, do início ao fim, ele enaltece a importância e os benefícios de meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor. E esta palavra também, o outro benefício está lá no Salmo 119 ainda, versículo 105, que ele diz o seguinte, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No Velho Testamento, o conceito judaico, hebraico, ou dos hebreus, dos israelitas, de caminho é conduta. É a conduta. Fala lá das pessoas que andaram com Deus, que Enoque andou com Deus e foi então levado por ele, sem experimentar a morte. Então esse conceito de andar, de conduta, está impermeado em todo o Antigo Testamento. Então ele diz aqui que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por quê? Ele compara aqui a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, a leitura regular da palavra de Deus, como uma lâmpada para quem está andando durante a noite num caminho, num trilheiro, vamos dizer assim, né? E então evita que tropece em algum obstáculo, caia em algum buraco. Então, esta palavra nos evita de cairmos, né? De agirmos de maneira eticamente, moralmente incorreta. E Jesus foi categórico, lá em Mateus 22, versículo 29, ele diz, para os líderes daquela época, os religiosos, tão religiosos, mas hipócritas, né? Ele diz o seguinte, que vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus.
A palavra de Deus, ela é impermeada de sabedoria, de conhecimentos, muitas vezes ocultos, que só os íntimos que andam com Deus e que têm essa vida de comunhão regular é que descobrem. No Salmo diz o seguinte, no Salmo de Davi, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer os seus segredos. E aqui ele estava falando para os saduceus, que era da seita lá dos israelitas, dos judeus, que não criam na ressurreição. E eles só aceitavam como escritura sagrada os 5 primeiros livros, a Torá, o Pentateuco. Ele disse, não existe ressurreição, porque lá não fala de ressurreição. Aí Jesus diz, vocês erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. E ele pegou ali uma coisa assim bem sutil para provar que existia lá na lei de Moisés a referência à ressurreição. Ele disse, vocês não ouvistem lá que o Senhor disse para Moisés, quando apareceu para ele lá na sarça ardente, que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Aí, olha aqui esse detalhe. Jesus mostra ali nas Escrituras a prova da ressurreição pelo tempo do verbo. Ele disse, eu não era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu sou. Então, ele não é Deus de vivo, de morto, mas de vivo, que eles estão vivos até agora e vão ressuscitar. Portanto, esta é a palavra de Deus que nós devemos meditar, alimentar todos os dias nossa alma com ela, assim como alimentamos o corpo com o pão nosso de cada dia. E outro benefício, por fim, que eu quero destacar, são muitos, mas eu quero encerrar com esses aqui, está em João 17:17. Jesus, na sua oração sacerdotal, ali, logo depois da ceia e antes da crucificação, da sua morte, ele diz lá, Pai, santifica-os na verdade, falando para os discípulos e para todos nós, todos os seus seguidores de todos os tempos. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, outro benefício é que a palavra de Deus nos santifica, aperfeiçoa o nosso caráter, nos dá, então, maturidade, nos habilita a vivermos uma vida santa, santificada. A palavra santo quer dizer que não é uma coisa assim mística, separada do mal, separada do pecado. Nos coloca numa conduta de vida do lado do bem, né, da vontade de Deus. Portanto, concluindo, o profeta diz aqui, o Senhor diz através do profeta, de fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Vamos então trilhar no caminho do Senhor a nossa conduta nesse ano de 2022, bem-sucedidos, fazendo aquilo que é certo, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento, e o próximo como a nós mesmos, como Jesus disse. Quem anda assim, cumpre toda a revelação da vontade de Deus, toda a lei e os profetas. E isso nós podemos fazer, conseguir, se meditarmos sempre, regularmente, na palavra de Deus. Então, passe a ler. Eu quero dar aqui cada um escolhe a maneira, mas eu tenho na minha experiência hoje de mais de 60 anos, só de conhecimento, mais de 60 anos de conhecimento da palavra de Deus, né? E estudo. Eu sempre leio, começo a ler a Bíblia no livro de Mateus, leio num dia, quando termina, não tem esse negócio de ler uma vez por ano, começar no primeiro dia do ano. Começa em Mateus e depois no outro dia eu leio em Gênesis. E assim vou lendo, num dia no Novo, outro dia no Antigo. Enquanto eu termino até o período que eu gasto para terminar o Antigo Testamento, eu já li 2 vezes o Novo, porque o Antigo Testamento esclarece, ajuda-nos a entender o Novo, porque o Novo está contido no Antigo Testamento, a sua mensagem. Portanto, leiamos a palavra de Deus regularmente,
Leia devagar, não precisa ficar com essa preocupação de ler tantos capítulos por dia, por ano. Leia, medita, e assim você se sentirá abençoado com os benefícios da palavra de Deus.